Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, olha que notícia maravilhosa, nós já ultrapassamos a marca de $1.357.000, então se nós somarmos aquilo que nós já temos em caixa com os fundadores e com o investidor anjo Michael, o americano que investiu $1 milhão, então hoje nós já temos mais de $3.300.000 no Kotai Project, exatamente. O Kotai Project já é uma realidade. Graças a Deus, graças aos fundadores, graças aos investidores, o nosso projeto já deu certo. Nós temos caixa suficiente para lançar todo o nosso ecossistema ainda em novembro de 2025. Exatamente. Para quem não sabe, pessoal, olha que notícia maravilhosa. Em novembro, dia 7 de novembro, nós vamos lançar os nossos aplicativos, vamos lançar o nosso ecossistema descentralizado, onde nós vamos prestar serviço. Então, vamos fazer parceria com a própria Apple, ou seja, iOS e Android. As pessoas poderão, de qualquer parte do planeta Terra, baixar nossos aplicativos, certo? E usufruir de todos os nossos serviços, exatamente. Então, o ecossistema Kotai será um prestador de serviço internacional, global. Nós estamos de acordo, nós somos amigos das criptomoedas, tá bom, pessoal? Meus amigos, é o seguinte, peço por favor que você compartilhe essa live o máximo que você puder, se inscreva aqui no KotaiCast, seu apoio é muito importante, tá bom? E se possível assista até o final dessa live, é muito importante, compartilhe, deixe o seu like e escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre o projeto Kotai, tá? E se você quiser se tornar um investidor anjo e fazer parte do Clube dos 300 aqui, você vai ganhar um anel numerado e você tem o meu contato do WhatsApp para sempre, tá, pessoal? Link na descrição, marca um horário comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá? Lembrando que para se tornar investidor anjo é a partir de 10 planos diamantes, tá bom? Então hoje nós já temos mais de 48 investidores anjo. Até o final do ano nós podemos ultrapassar a marca de 300 investidores anjo, beleza? Pessoal, é o seguinte. Muitas pessoas não sabem, mas a China, o governo chinês, desde o começo das criptomoedas, elas já começaram a proibir as criptomoedas, mesmo quando as criptomoedas ainda não eram confiáveis ou até mesmo conhecidas pelo público internacional. Sabia disso? A China, ela proibiu os bancos de operarem Bitcoin em dezembro de 2013. Caramba! Isso já faz 12 anos atrás. Pessoal, 12 anos atrás, quanto que o Bitcoin estava valendo, hein? Dólares, alguns punhados de dólares, pois é. E nessa fase, a China, ela já observou o gigantesco potencial do Bitcoin, certo? E ela ficou com medo do Bitcoin e ela simplesmente proibiu os bancos, as instituições financeiras foram proibidas de processar transações com criptomoedas, marcando o primeiro grande bloqueio do governo chinês ao Bitcoin. Então muitas pessoas podem falar que o Bitcoin ele realmente é uma ferramenta contra a repressão do Estado, e realmente é, porque o próprio governo chinês tem medo das criptomoedas. Olha só, a China, ela baniu em 2017, ela baniu os ICOs, que é uma oferta inicial de moedas. É a mesma coisa que o Kotai Project está fazendo nesse momento, é a mesma coisa que a Binance fez em 2017 com o BNB, é a mesma coisa. E foi logo nesse boom dos ICOs que a China ela observou essa tendência, né? E ela simplesmente baniu, ela proibiu completamente. E ela fazendo isso, ela acabou fechando inúmeras exchanges, corretoras de criptomoedas na China. Então, o governo chinês ele proibiu as ofertas iniciais de moedas e forçou o encerramento da maioria das corretoras de cripto no país. Inclusive, o CZ, o dono da Binance, ele é chinês, né? Ele é chinês, mas ele foi criado no Canadá. Então, o próprio dono da Binance, ele não tem negócio na China. Tá? Só para você ver que a China realmente, ela baniu, ela proíbe qualquer tipo de negociação de criptomoeda. Então, e não só isso, em 2021,
a China ela proibiu mineração de Bitcoin. Então o governo chinês ele iniciou uma repressão progressiva à mineração de criptomoedas em várias regiões, como a Mongólia e interior, alegando preocupações com o consumo de energia e metas ambientais. Olha só a jogada dos caras, né? Então, quando eles querem proibir alguma coisa, não, nós temos que seguir as metas ambientais, não sei o quê, né? É sempre aquela desculpa esfarrapada, né? Então, você observa, pessoal, que isso é uma tendência de governos ditatoriais, né? Você proibir concorrência das moedas estatais, porque o Bitcoin, ele com certeza é um concorrente das moedas estatais, né? É uma reserva de valor que o governo não consegue controlar, né? Então, olha só, em setembro de 2021, a China proibiu totalmente o uso de criptomoedas. Totalmente. Era praticamente impossível você fazer qualquer tipo de comércio com criptomoeda. E você poderia ser preso, processado, etc. Tá bom? E olha só, pessoal. Tudo isso tem a ver com a grande muralha digital da China. E eu quero que os senhores prestem muita atenção nessa questão da grande muralha digital, porque é basicamente o que está acontecendo aqui no Brasil. O que já começou a acontecer. E isso vai piorar muito no Brasil, caso o Brasil saia do SWIFT. E eu vou explicar por quê. Então, o sistema de censura e vigilância digital que bloqueia o acesso a sites e serviços estrangeiros. Então, o povo chinês, ele é blindado, entre aspas, de muita coisa que acontece fora da China. Tá? A China, ela sabe da influência americana, ela sabe da influência cultural americana, né? O próprio cinema, o próprio Hollywood é uma grande influência, né? Não tem como você blindar completamente essa influência, mas a China, ela faz um grande serviço ali, um grande esforço para, entre aspas, deixar os gigantes da tecnologia fora da China. Por exemplo, vocês conhecem o Google, o Facebook, o Twitter, o Telegram, o WhatsApp, né? Na China você tem ali algumas plataformas alternativas, entende? Então, na China você não tem acesso ao Google, você tem acesso ao Baidu. Na China você não tem acesso ao WhatsApp e ao Telegram, você tem acesso a uma outra plataforma que é totalmente controlada pelo governo chinês. E o YouTube, que aqui está escrito Youku, o Youku ali, o YouTube, ele na China é Youku, Youku, engraçado. E o Twitter aqui na América, aqui no Ocidente lá é uma outra plataforma. Então, essas plataformas alternativas, todas elas são 100% controladas e fiscalizadas pelo governo chinês. Então, o monitoramento e controle estatal da China é absurdo, Então, empresas de tecnologias são obrigadas a cooperar com o governo chinês, aplicando censura automatizada a conteúdos considerados sensíveis. Então, é basicamente a mesma coisa que já começou a acontecer no Brasil. É a mesma coisa. Só que na China não foi de uma hora para outra. Na China foi aos poucos, com o passar dos anos, chegou nesse grande firewall que acontece hoje na China. E no Brasil está acontecendo a mesma coisa. No Brasil está acontecendo aos poucos e a maioria dos brasileiros não estão percebendo isso, né? Então, a China está desconectada da internet global? É uma pergunta. O que você acha? Você acha que o povo chinês está completamente desconectado do restante do mundo? Na verdade, não. Só que o acesso externo é filtrado. E o governo promove uma soberania digital. Então tudo é feito, hospedado e controlado dentro da China. Então muitas informações, muitas notícias, muitas coisas referentes principalmente ao governo chinês acaba não chegando, né? Não chega ao público chinês. É basicamente bem parecido com o que acontece na Coreia do Norte, né? Existe uma grande manipulação das informações, muitas vezes algumas críticas internacionais que você faça contra o governo chinês, o público chinês, a população chinesa acaba não recebendo essas notícias
de críticas internacionais. Então, uma espécie de blindagem, uma espécie de filtro ali favorecendo sempre ali o governo chinês, né? E, pessoal, olha que interessante. Se o Brasil, isso aqui é uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não pensam nisso, porque o brasileiro está tão preocupado em pagar conta, o brasileiro está tão preocupado com outros assuntos mais importantes, na verdade, do seu dia a dia, que ele acaba esquecendo. Ele acaba esquecendo que tudo é uma grande agenda. Nós estamos num processo de uma agenda, tudo está caminhando para isso, pessoal. Para a saída do Brasil do SWIFT, tá? E quando isso acontecer, porque eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer, tá? Quando o Brasil sair do SWIFT, o próximo passo do governo brasileiro vai ser o CIPS, ok? O que é o CIPS? O CIPS é a mesma coisa que o SWIFT, só que é da China. Obviamente, existe uma grande diferença também na questão da quantidade de instituições internacionais. Hoje, cerca de 1.400, 1.500 instituições aceitam o CIPS. Porém, o SWIFT é mais de 11 mil instituições, mais de 200 países, e a China, por enquanto, é bem ali. O sistema CIPS é muito escasso, né? Então, assim, o Brasil praticamente ficaria de joelhos, o agronegócio brasileiro ficaria de joelhos para o comércio chinês, né? Porque o Brasil saindo do SWIFT, a Europa, os europeus não iam mais consumir nada do Brasil, e nem os Estados Unidos, né? Então, quando o Brasil sair do SWIFT, ele vai ser jogado no colo da China, no colo do CIPS. E isso, consequentemente, aumentaria a censura no Brasil, aumentaria a proibição das criptomoedas. Sabia disso? Então, é uma questão de tempo. Isso é uma questão de tempo. Eu não estou falando que isso pode ou não acontecer. Isso vai acontecer. Eu só não sei quando. Tá? É só questão de tempo. O Brasil, assim como a China, também vai proibir as criptomoedas. Porque o Brasil, ele quer fazer o Drex, ele tem o Drex, ele quer fazer um controle bem forte em cima disso aí. Então, ele saindo do SWIFT, ele vai adotar o mesmo firewall nacional que a China tem. Você pode ter certeza, tá? E ao aderir ao sistema chinês de pagamentos, o Brasil pode seguir o modelo autoritário da China com o seu grande firewall de vigilância e repressão ao uso de criptoativos. Isso vai acontecer. A pergunta é quando? Eu não sei, mas eu acredito que não vai demorar muito tempo, não. Alguns anos, talvez, né? Dá tempo suficiente dos senhores se prepararem para o que vai acontecer, né? Então, o Brasil hoje já começou esse grande processo da PL, das fake news, o marco legal das plataformas. Então, você observa que, segundo as leis, eles sempre utilizam as leis para tentar ali obrigar o setor privado a controlar, a identificar e remover conteúdos dentro das redes sociais. Então, você observa que hoje as redes sociais não são mais, para falar a verdade, faz muito tempo que as redes sociais hoje não são mais livres. Qualquer coisa que você fale nas redes sociais, você pode ser preso, você pode até ser morto, dependendo do que você fale, entendeu? E realmente, pessoal, esse controle que o governo quer exercer nas plataformas de tecnologia, que ele está tentando fazer isso. Só que ele não está conseguindo agir de maneira eficaz. Então, o que o governo brasileiro está tentando fazer? Eles querem fazer uma agência reguladora da internet no Brasil. Então, projetos prevêem a criação de um órgão estatal com o poder de fiscalizar, multar e censurar conteúdos, uma infraestrutura parecida com o grande firewall da China. Então, independente de quem esteja no governo, se é de direita ou de esquerda, tanto faz, é a mesma coisa. O Brasil hoje está se achegando cada vez mais parecido
com governos comunistas, igual o da China. Então, o que esses governos eles mais querem não é aceitação, é controle. O Estado, com a máfia, ele precisa controlar de alguma maneira a população, e fazendo isso é uma maneira muito eficaz de você controlar uma população. Entendeu? Agora tem um detalhe muito importante, né? O que eu quero explicar para você é que, independente se o governo ele consiga fazer esse controle sobre os algoritmos e moderação de conteúdo, porque isso já acontece. Isso já acontece. Independente disso, o que nós podemos fazer? Olha só. O VPN. Você sabia que na própria China, na própria Venezuela, vários países socialistas, comunistas, as pessoas utilizam VPN. Só que antes de eu falar sobre VPN, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Rastreabilidade de mensagens privadas. Então, o governo, ele tem ali a intenção de fiscalizar todas as suas mensagens. Isso já acontece na China, tá? Isso já acontece na China. Tudo que você fala mal do governo, você pode receber multas, você pode ser processado, você pode ser preso ou simplesmente você pode desaparecer. Isso acontece. Então, vai chegar um momento que grandes projetos de leis brasileiras que eles propõem que aplicativos do WhatsApp e Telegram que armazenem os conteúdos, eles revelem o trajeto das mensagens semelhante ao que acontece na China. Ou seja, o governo ele tem uma grande incapacidade de fiscalizar a sua população. Essa é a realidade, tá? O governo não tem capacidade de fiscalizar todo mundo. Então, o que ele pretende fazer? Assim como a China, ele pretende controlar as empresas de tecnologia que fornecem tais serviços para a população. É por isso que surgiu a PL das fake news aí. É para controlar as empresas de tecnologia. Entende? Aí, o que eu observo, pessoal? Eu observo que o VPN ele realmente pode ser uma grande ferramenta para pessoas que não querem ficar ali à mercê dessa fiscalização. Entende? Então, o VPN ele pode realmente ajudar a ocultar o seu IP, ele criptografa os seus dados e acessa conteúdos bloqueados. Então, presta atenção, vamos supor que o governo brasileiro, ele simplesmente comece a bloquear as redes sociais, ou seja, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Telegram, o Twitter, o WhatsApp, etc. Ao utilizar o VPN, você vai conseguir contornar esses bloqueios ditatoriais. Isso é totalmente possível de acontecer. Inclusive, numa época que o Xandão ele bloqueou o Twitter no Brasil, muitas pessoas estavam utilizando o VPN como forma de escapar desse bloqueio estatal, né? E pessoal, isso aqui é totalmente informativo, que eu quero passar para vocês, explicar que nesse mundo das criptomoedas, o conhecimento básico sobre VPN se faz 100% necessária. Então, é realmente muito importante que os senhores pesquisem sobre VPN, tá? Porque realmente pode ser que seja necessário em breve no Brasil, tá? Então, para proteger sua privacidade, é essencial usar o VPN com boas práticas. Evite rastreamento, fuja da censura e mantenha seu anonimato com responsabilidade. Então, assim, só que tem um detalhe, pessoal. Se você utilizar VPNs brasileiros, VPNs que você precisa fornecer os seus dados pessoais, esquece. Você não está
você não está ali anônimo utilizando este VPN. Então, o mais recomendável é você utilizar VPNs pagos que são estrangeiros, que não são brasileiros. Você utiliza VPN que é pago, não é gratuito, é pago, você tem que pagar. Bons VPNs são pagos. E eles não trabalham no Brasil. Eles não estão sujeitos a leis brasileiras. Então é de extrema importância que vocês avaliem todos os VPNs possíveis antes de você entrar em qualquer um que tem por aí, tá? E pessoal, olha que interessante. Até mesmo a China, ela não consegue, até mesmo o grande firewall da China, ela não consegue lutar contra os VPNs pagos privados. Então, assim, muitos chineses acabam utilizando o VPN para conseguir burlar este grande bloqueio, esse grande firewall da China, entendeu? Esse grande muro. Muitos, acredito que dezenas de milhões de chineses utilizam a internet global utilizando o VPN. Então, para você ver, pessoal, que nem mesmo a China consegue controlar 100% a sua população. Dá para você ver que o Estado, por mais que ele seja ali controlador, maníaco, compulsivo, obsessivo, por controle, porque é isso, o governo ele é obcecado por controle, né? Mesmo sendo obcecado por controle, ele não consegue controlar 100%. Isso é muito bom para a população que preza pela liberdade, né, pessoal? Então, olha que interessante, pessoal, eu quero expandir a mente dos senhores em relação ao setor privado, em relação ao VPN, em relação às criptomoedas. Imagina só as empresas brasileiras aceitando cripto, utilizando o VPN. Isso significaria basicamente liberdade financeira. Então, as empresas brasileiras, elas adotarem as stablecoins, as corretoras descentralizadas, as carteiras multi-chains descentralizadas, como a Kotai Wallet, ou até mesmo utilizando o gateway de pagamento cripto, como o PayPal, ou até mesmo o Kotai Payments, o governo, e utilizando o VPN, né, o governo brasileiro ele perde a capacidade de rastrear, ou ele tem praticamente, ele é impedido, na verdade, de fazer, de conseguir rastrear ali as transações, exceto se ele adotar a censura no estilo chinês, né? Só que você observa, pessoal, que nem mesmo a China consegue controlar 100% a população. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Brasil, assim como a China, ele sempre vai tentar controlar cada vez mais aquilo que os senhores fazem no seu particular. Entendeu? Só que, meu amigo, não adianta. Se o setor privado soubesse a força que tem, eles adotariam as stablecoins e acabou. Acabou. Então, pessoal, o que o governo ele poderia fazer? O que ele poderia tentar? Só que isso seria praticamente ineficaz, né? Olha só, ele poderia tentar bloquear IPs de corretoras descentralizadas, só que isso é facilmente contornado com VPN. Então, olha que interessante. Nós do Kotai Project prezamos pela liberdade, pelo anonimato, certo? E pela sua independência. Então, o nosso ecossistema ele será praticamente 100% descentralizado. Quem vai administrar os seus fundos, as suas criptomoedas, é você. O Kotai Project, o ecossistema Kotai, ele só vai prestar serviço. Ele não vai administrar, ele não vai ter a posse das suas criptos, porque é um sistema descentralizado. Então, mesmo que um dia o governo ele venha a bloquear o nosso ecossistema Kotai, isso é facilmente contornado com o uso de VPN. Você entendeu? E não só isso. O governo ele poderia simplesmente tentar proibir as empresas de aceitar criptomoedas como pagamento. Só que isso é praticamente impossível de ser fiscalizado em grande escala. Por quê? É quase impossível de fiscalizar
sem a vigilância constante. Não tem como. Não tem como o governo conseguir fiscalizar todo mundo. Então, pessoal, e também tem um detalhe. O governo ele poderia tentar rastrear carteiras públicas. Só que tem um detalhe, isso só funcionaria se a carteira for vinculada a dados reais. Você lembra, pessoal, que a nossa carteira, todo o nosso ecossistema não precisa de KYC, não precisa de biometria, não precisa de nada. Nada. Foto de nome, não precisa de porcaria nenhuma. É uma entrada sem barreira. Então o governo ele pode até tentar rastrear sua carteira, mas ele nem sabe quem que é o dono da carteira. Então é impossível, ele não vai fazer nada. Ele não tem como ligar o endereço de carteira com aquela pessoa. Não tem jeito. Entendeu? Então, pessoal, o que eu vejo? Eu vejo que se o Brasil sair do SWIFT, o próximo passo do governo pode ser o grande firewall brasileiro. Concorda comigo? Então, se faz 100% necessário o conhecimento dos senhores sobre a questão do VPN. Porque nesse mundo das criptomoedas é de extrema importância que os senhores entendam que a liberdade vem em primeiro lugar. Então, sem acesso ao sistema financeiro global, o governo brasileiro ele pode adotar medidas autoritárias de censura digital para manter o controle. Tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida. Então, tem aquele ditado, um ditado muito popular, tá? Eu peço desculpas pelo palavreado, mas esse ditado é muito conhecido. O ditado é o seguinte: o que é um peido para quem está todo borrado? Hã? Não é verdade? Se você está com a sua cueca cheia, o que é um peido? Hã? Não é nada. Então, se o governo ele sair do SWIFT, meu irmão, isso representaria cueca cheia. Então, o que o governo brasileiro faria? Ele iria adotar o grande firewall chinês. E com certeza a China iria ajudar o Brasil nesta empreitada de controlar a internet brasileira. Hã? Então, pessoal, isso seria um peido, porque o pior já teria feito, o pior já teria acontecido, que é a saída do Brasil do SWIFT. E, consequentemente, com esse grande firewall, muito provavelmente o governo brasileiro ele com certeza vai proibir as criptomoedas. Só que, olha que interessante. Recentemente, 2 dias depois que o Donald Trump assinou lá a lei Magnitsky lá, eu acho que é Magnitsky que fala, contra o Xandão. 2 dias depois, 2 dias antes, na verdade, 2 dias antes, o PayPal ele lançou um sistema de pagamento em cripto que converte as criptomoedas para stablecoin. Então, pessoal, você realmente acha que os Estados Unidos não sabe o que está fazendo? É aquilo que eu já falei para vocês. O Kotai Project também sabe o que está fazendo. Inclusive, nós teremos um concorrente do PayPal, que é o Kotai Payments. Então, o futuro dos pagamentos está em disputa. O PayPal ele lançou recentemente o PayPal Crypto. Só que tem um detalhe. O PayPal Crypto ele é controlado, ele tem custódia e ele tem regulamentação. O Kotai Payments é liberdade, é descentralização, é o poder real nas suas mãos. E sem falar que é 100% gratuito para o comerciante. Então, pessoal, o ecossistema Kotai, ele sabe o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos dessa tendência do Brasil sair do SWIFT. Nós sabemos que realmente daqui para frente é uma agenda cripto que o próprio governo americano está abraçando as stablecoins justamente para que toda a criptomoeda agora seja diretamente atrelada à economia americana. Porque tudo que você faz de conversão de cripto para o USDT, na verdade você está convertendo para dólar. Então isso é o quê? Isso favorece a moeda americana. Então, enquanto as criptomoedas tiverem a sua base de valor no dólar, não adianta.
qualquer criptomoeda que você esteja comprando, até mesmo o Bitcoin, na verdade você está favorecendo a economia americana. E é justamente por isso que a própria China, ela baniu o Bitcoin em 2013. Ela proibiu os bancos de operarem Bitcoin em 2013. E olha só, aqui ó. A China, ela proibiu totalmente o uso de criptomoedas em 2021. Então, pessoal, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Você realmente acha, Você realmente acha que essa não é uma tendência? Você realmente acha que as criptomoedas hoje estão diretamente atreladas com a economia americana? Se não fosse isso, por que a China iria proibir? A China sabe. A China sabe do poder, da influência das tecnologias. A China, ela reconhece o Bitcoin como uma moeda hoje que está totalmente atrelada à economia americana. Ela sabe disso. E nós também sabemos. Então, o nosso ecossistema, esse ecossistema que nós estamos lançando, que é uma carteira de criptomoedas, ela é compatível com a Trust Wallet, compatível com a MetaMask. O Kotai Payments, que vai ser praticamente ali um concorrente do PayPal. O Kotaiku, que é uma corretora descentralizada, igual a Uniswap, a PancakeSwap. Vai ser bem parecido com a Kotaiku. A KotaiBet, que é uma casa de apostas 100% cripto e sem limites, sem burocracia. O Kotai Space, que é um marketplace e depois vai se tornar uma rede social também. Então todo esse ecossistema, ele está sendo criado para te dar liberdade, para te dar escolha, para te dar anonimato. Imagina só, pessoal, com toda essa censura que pode acontecer nos próximos anos no Brasil, com todos esses bloqueios que pode acontecer, com esse ecossistema, muitas pessoas poderiam manter a sua liberdade. Liberdade de escolha, liberdade geográfica, anonimato. É praticamente sem barreira de entrada. Qualquer pessoa da face da Terra vai poder baixar os nossos aplicativos e usufruir dos nossos serviços. Então, o nosso ecossistema, ele estará lucrando bilhões de dólares nos próximos anos na prestação de serviço, assim como a Binance lucra hoje. A Binance, ela lucra aí mais de 20 bilhões de dólares por ano na prestação de serviço dentro do ecossistema dela. E esse ano, no dia 7 de novembro de 2025, vamos fazer o lançamento oficial do nosso ecossistema. É a partir desse momento do Kotai Summit, o nosso evento anual, o nosso primeiro evento anual, nós vamos mostrar para o mundo que nós somos uma prestadora de serviço descentralizada. Nós vamos gerar uma tendência de mercado para os próximos projetos criptos. Pessoal, não existe hoje qualquer projeto cripto que chegue aos pés do Kotai Project. Não existe, tá? E outro detalhe, o Kotai hoje, ele é apenas um token. Assim como o BNB era um token da rede da Ethereum. 2 anos depois, o BNB ele criou a sua própria blockchain. Nós, do Kotai Project, temos um token Kotai que a partir do primeiro semestre do ano que vem, ela terá a própria blockchain, que ela vai ser um fork, ou seja, um fork melhorado da Solana. Tá? Então, assim, as possibilidades dessa blockchain da Solana, um fork da Solana, pessoal, hoje em dia nada se cria. Tudo se copia. Aquilo que é bom tem que ser copiado e tem que ser melhorado. Ainda bem que a Solana ela é código aberto, então qualquer pessoa pode copiar o código dela, assim como a Shiba Inu copiou o código do Bitcoin, assim como o BNB copiou o código da Ethereum. Hoje em dia, pessoal, muitos projetos criptos foram baseados em outros projetos de sucesso. Então eu observo que assim como o BNB copiou a Ethereum e deu muito certo porque a BNB ela fez várias mudanças nos seus códigos,
ela fez um projeto mais turbinado, né? Nós, do Cotai Project, também, nós preservamos, nós realmente queremos dar soberania tecnológica no nosso projeto, queremos que a blockchain ela seja uma blockchain própria nossa. Então o Cotai ele vai se transformar numa altcoin descentralizada a partir do ano que vem. Então, junto com essa descentralização, com essa confiança na nossa própria blockchain, unido com um ecossistema completo internacional, que vai dar suporte a todos os usuários de criptomoeda do mundo, é inevitável. A valorização do Cotai será inevitável. Meus amigos, quem acreditar nesse projeto vai se tornar multimilionário. Multimilionário, não tenha dúvida sobre isso. Hoje, nós já ultrapassamos a marca de $1.357.000, mais o investimento dos fundadores de 1 milhão, mais o investimento do nosso primeiro investidor anjo, sócio, agora é sócio do ecossistema, que investiu mais de $1 milhão. Então hoje nós já ultrapassamos um caixa de $3.300.000. Então hoje o Cotai Project já é uma realidade. Quem não acreditar nesse projeto, infelizmente, nos próximos anos estará chorando no banho. Meus amigos, acreditem que esse é o momento da mudança. Não fique fora, porque infelizmente eu não acredito que os senhores vão ter outra oportunidade como esse projeto. Quem acreditar nesse projeto vai se beneficiar muito, com certeza, tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo, compartilhe essa live, se inscreva no canal e até mais, pessoal!